O juiz federal Macário Ramos Júdice Neto foi preso hoje pela Polícia Federal na segunda fase da Operação Unha e Carne. A gente está falando daquela investigação que trata do processo do TH Joias e que também levou à prisão do Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, numa investigação sobre o possível vazamento de informações relacionadas a essa operação que levou à detenção do TH Joias, que também é um parlamentar do Rio de Janeiro, com suspeitas de atuação junto ao Comando Vermelho, que é uma das principais facções que hoje estaria sendo combatida, entre aspas, ali, pelas autoridades do Rio de Janeiro. E por que eu coloco entre aspas nessa fala? Exatamente porque a segunda Polícia Federal são autoridades que ali no discurso costumam criticar os grupos criminosos, mas que, segundo as apurações da Polícia Federal, atuariam para garantir que as armas chegassem de maneira ilegal, obviamente, mas que as armas fossem contrabandeadas e usadas por essas facções criminosas. Então você está acompanhando aí agora as imagens de Rodrigo Bacelar. Houve uma parte da operação também que levou ao afastamento do chefe de gabinete dele. TH Joias, há uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para que agora ele deixe o presídio no Rio de Janeiro e siga para uma unidade prisional federal diante de toda essa situação e a prisão do juiz, que é uma das questões que mais chamam a atenção. Exatamente porque, segundo a Polícia Federal, no momento em que TH Joias teria sido comunicado sobre as informações da operação e etc., o juiz estaria no encontro com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e agora essas informações serão aprofundadas, inclusive com a retirada do sigilo sobre esse processo. O que a defesa do juiz diz, do juiz Júdice, diz que eles ainda não tiveram acesso completo a todas as informações que levaram à prisão, mas que, na visão da defesa, trata-se de um equívoco do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que, com o tempo, deve rever essa decisão e entender que o juiz não tem nenhum tipo de culpa sobre o vazamento de informações dessa operação que resultou na prisão do TH Joias. Mas, Alan Gani, a gente está falando justamente da atuação, segundo a Polícia Federal, de criminosos que não utilizam fuzis, mas que têm o poder nas mãos e conseguem garantir, por meio desse poder, que os fuzis cheguem às facções criminosas. Exatamente, Evandro. E isso atrapalha muito o combate à criminalidade aqui no Brasil. A gente sabe que entram muitas armas ilegais pelas fronteiras, mas parte da entrada dessas armas conta com o poder político, não foi ali baseada no contrabando. Claro que entram também outras por contrabando, mas tem outras que entram legalmente pela fronteira e isso conta com a corrupção do meio político, do meio também de agentes do judiciário, né? E também a impunidade, porque muitas vezes esses poderosos, né, pessoas ali do tráfico de drogas, enfim, o que acaba acontecendo? Eles acabam tendo sentenças favoráveis porque houve suborno a determinado juiz, porque houve compra ali da sua sentença. Então isso tudo, Evandro, acaba dificultando muito o combate à criminalidade. A corrupção é uma peça-chave para a redução, bom combate à corrupção, para a redução da criminalidade aqui no país. Eu quero já falar aqui com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer mais informações para a gente agora, ele que está ali na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Conta para a gente, meu amigo, seja muito bem-vindo. Desculpa a ventania aqui, mas sabe como é que tá, né, meu caro? Sem problema. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, sopram ventos em torno aí dessas investigações. E logo de cara, para quebrar o protocolo, vou chamar aqui o advogado doutor Fernando Fernandes, que é quem defende o desembargador. Um pouquinho para cá, por gentileza. Advogado, ele é advogado do doutor Macário Júdice, que hoje foi preso pela Polícia Federal nessa segunda fase da Operação Unha e Carne. E aí, o principal fundamento da prisão foi um suposto encontro, um jantar entre Bacelar e Júdice na véspera daquela operação de setembro que levou à prisão, então, o deputado em exercício, TH Joias, que vai ser transferido para um presídio federal. E o senhor dizia agora há pouco que esse jantar jamais aconteceu
que tudo é uma cena, um teatro, talvez querendo tirar o foco de algo que vem mais à frente. Muito boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde. Nós tivemos acesso agora há pouco, inicialmente através de um jornalista, da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão traz como fundamento principal uma mensagem do deputado Rodrigo Bacelar, afirmando que estava jantando no dia 2 de setembro no Assador com o desembargador Macari. O jantar não ocorreu, ele não esteve com o desembargador, seja em almoço, seja em jantar, seja em qualquer lugar, não se falaram em relação a este caso, seja diretamente ou seja interposta pessoa. A mensagem do deputado Bacelar a um terceiro sobre isto é absolutamente mentiroso. E se a Polícia Federal tivesse buscado as imagens do restaurante ou a localização do telefone celular do desembargador Macari, teria visto que não ocorreu. Nós acreditamos na serenidade e na seriedade do ministro Alexandre de Moraes, que diante do equívoco deve revogar a prisão do desembargador, porque foi induzido a erro, o jantar não ocorreu e não há nenhuma mensagem e nenhuma questão tratada pelo desembargador em relação ao caso. Nós perguntamos quem tem interesse de criar tamanha mentira em relação ao desembargador que decretou a prisão do TH Joias. E até que vai ter um julgamento, inclusive, do caso do TH Joias, nesse processo em que ele foi preso, salvo engano, até o final da semana, é isso? Há 2 dias de um julgamento que deve ratificar a prisão e as medidas cautelares que foram decretadas pelo desembargador. Portanto, a prisão do desembargador Alexandre de Moraes exigiu que esse processo fosse redistribuído às vésperas do julgamento, criando-se uma mentira. A quem serve isso? Porque o desembargador foi quem decretou a prisão do TH Joias e não tratou disso e jamais jantou, almoçou ou esteve com o deputado Bacelar falando sobre esse assunto. O senhor está querendo dizer o seguinte, de alguma forma tentaram tirar o desembargador do jogo, é isso? Por conta do julgamento daqui a 2 dias? Olha, eu estou dizendo que isso precisa ser investigado, porque há uma afirmação mentirosa, a Polícia Federal caiu num equívoco, Polícia Federal que tem feito um trabalho sério, e o ministro Alexandre de Moraes admirado pelo seu trabalho sério, mas nesse caso há um equívoco e é preciso imediatamente que esse equívoco seja retificado, porque o desembargador foi quem decretou a prisão e está agora sofrendo uma prisão cautelar em relação a uma falha, a uma mentira, que efetivamente o jantar que não ocorreu. Só para fechar, doutor Fernando Fernandes, muito obrigado pela atenção que ao vivo na Jovem Pan. Vamos lá. O senhor provavelmente já está recorrendo ou já recorreu dessa preventiva do seu cliente, o desembargador federal aqui do Rio de Janeiro, o Macari Júdice. E qual a expectativa do senhor que isso seja revertido brevemente, talvez ainda essa semana? E o histórico do desembargador? Afinal de contas, ele teve afastado por 17, quase 18 anos da função dele precípua, né? Que era de ser um representante da justiça por suspeita de venda de sentença. Bom, primeiro é de se dizer o seguinte, nós não fizemos um recurso, nós fizemos um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que revogue a prisão. E acreditamos que o ministro irá revogar, porque não há elemento nenhum que prove o referido jantar ou vazamento de informação. Porque não há o que se provar em relação ao fato que não ocorreu. Quanto ao desembargador ter respondido a um processo criminal no passado, eu fui seu advogado. O desembargador foi absolvido. E foi vítima, sim, de uma injustiça por anos. Absolvido do processo anterior. Isso que é o que no direito penal nós chamamos de etiquetamento. Veja, alguém que respondeu um processo e foi absolvido deveria receber uma medalha pela absolvição, não ser colocado sob suspeita. Ao contrário, ele teve a coragem, um desembargador que está no Rio de Janeiro, teve a coragem de decretar a prisão do TH Joias e decretar medidas cautelares em relação a eles. Veja, o ministro Alexandre de Moraes está em Brasília, certo? Agindo legalmente, mas
o desembargador Macário se encontra fisicamente no Rio de Janeiro e teve a coragem de decretar essa prisão. Uma autoridade no estado do Rio de Janeiro a fazê-lo. Portanto, é o seguinte, é de se investigar quem teve interesse de afastar o desembargador Alexandre de Moraes desse caso. Obrigado, doutor Fernando Fernandes, pela oportunidade, pela chance. E como a gente é repórter, antes de ir embora, deixa anotado aqui o seu celular, que certamente a gente vai conversar um pouco mais aqui no microfone da Jovem Pan. Vai tocando daí, Cine, que já eu toco a bola de novo daqui, tá certo? Exatamente. Beleza, Rodrigo Viga. Muito obrigado também ao doutor Fernando Fernandes por conversar conosco e trazer também a versão da defesa do desembargador nesse momento. O Rodrigo Viga, assim que ele estiver pronto, vocês me avisem que a gente volta a falar com ele sobre também TH Joias e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Fábio Piperno, a defesa fala de maneira bastante contundente que a Polícia Federal teria utilizado informações inverossímeis para levar a essa prisão preventiva do desembargador Macário Júdice. Como é que você avalia essa... E qual que é o principal argumento que a defesa usa ali nessa conversa ao vivo agora com o Rodrigo Viga? Justamente o fato dele prender, dele emitir o mandado de prisão do TH Joias. Ou seja, para que ele vazaria uma informação para depois emitir um mandado de prisão contra a pessoa que seria então beneficiada por esse vazamento. Como é que você avalia toda essa situação no Rio de Janeiro, hein, Piperno? Eu diria que no Rio de Janeiro a gente só não deve desconfiar do Cristo Redentor. E olhe lá, mas de resto acho que não escapa ninguém. Está todo mundo sob suspeita, sim. Por mais intrigantes que sejam essas conexões, até mesmo os argumentos de defesa. O advogado foi muito categórico realmente, falou, olha, meu cliente não estava em tal local, ele mandou prender o TH Joias. Então tudo isso pode ser verdade, enfim. Mas a questão é que provavelmente a Polícia Federal também tenha outros elementos. A verdade é que tem muito corrupto no Rio de Janeiro, vai fazer o quê? Quer dizer, é o momento em que todo mundo desconfia de todo mundo. A gente está falando, por exemplo, do Rodrigo Bacelar, que daqui a pouco vai ser, enfim, a essa altura seria governador do estado, diante da renúncia, da desincompatibilização do Cláudio Castro. A gente está falando, por exemplo, de um deputado que já está preso. Nós estamos falando, por exemplo, do próprio governador Cláudio Castro, que sabe-se lá por quê, era contrário à intervenção à refinaria de Manguinhos também, né? Foi um outro caso bastante controverso. Quer dizer, ele não era favorável à operação feita pela Polícia Federal. Então, o que está acontecendo com o Rio de Janeiro? Onde é que está, por exemplo, o DOCA, o tal chefão do Comando Vermelho, que naquele dia da operação lá que vitimou mais de 120 pessoas, conseguiu escapar? Por que todos os líderes acabaram, de alguma forma, conseguindo fugir e a turma lá do chão de fábrica acabou enfrentando a polícia? Então, é muita suspeita no Rio de Janeiro. Eu quero voltar a falar com o Rodrigo Viga, porque o ministro Alexandre de Moraes também ordenou a transferência do ex-deputado TH Joias para um presídio federal. Conta pra gente, Rodrigo Viga, e olha, muito obrigado por trazer já aí logo de cara, ao vivo, a visão da defesa do desembargador Macário Júdice, viu, Viga? Excelente. Acho que travou. O sinal do Rodrigo Viga travou. Então, aqui, eu só por enquanto não suspeito do Cristo Redentor e do Viga. O Viga é implacável, tá marcando em cima essa turma. O Viga, Piperno está dizendo aqui, só não duvida do Cristo Redentor e de você, meu amigo, parece que travou de novo. Ô Deus, abençoa aqui esse sinal de ao vivo, pelo amor de Deus, para a gente conseguir trazer essa informação por completo. Que o Cristo Redentor abençoe o Rodrigo Viga e o sinal desse link para a gente terminar o que a gente precisa aqui. Fala, seu Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo, boa tarde. Salve, muito boa tarde. Olha, uma prisão preventiva é claro, ela já foi banalizada em alguns momentos aqui no Brasil, que era só para casos extremos, né? Já que o próprio Supremo decidiu que prisão só depois da condenação em última instância, né? Mas é preciso ter indícios, inclusive não só de autoria, mas também de que solto o investigado poderia atrapalhar as investigações ou ameaçar testemunhas e assim por diante. É claro que ninguém é preso só porque foi jantar com alguém ou que viu próximo de alguém, mas uma conjunção de evidências que levam a entender que, além de participar do crime, se continuar solto, vai atrapalhar as investigações. A defesa está no papel dela, de tentar evitar a prisão. Mas veja bem,
o ministro Alexandre de Moraes, ele não decide sozinho as coisas da cabeça dele. Um conjunto de assessores, né, que trabalham no gabinete dele e que fazem ali o acompanhamento do dia a dia. Prisão é considerada uma situação séria, pesada. Eu já conversei com ministros do Supremo e ele dizendo, olha, eu estou muito apertado, porque eu tenho réus presos e tem que... Ou seja, quando o ministro tem réu preso, os processos andam mais rápido, ou seja, é uma responsabilidade. Então, assim, é claro que não é uma prisão de qualquer um, não é qualquer uma prisão preventiva, é a prisão de um especialista em lei, um integrante do judiciário. Não se faz isso de qualquer maneira. É bom mesmo que todos os lados do crime organizado seja investigado e seja preso, porque enxugar gelo, subir morro e trocar tiros com bandidos, tá, num determinado momento agudo funciona, mas o bom mesmo é isso aí, ir pela cúpula da criminalidade. Olha, eu quero agora voltar a falar aqui com o Rodrigo Viga, que vai trazer as informações sobre essa possível transferência ou a determinação pela transferência do TH Joias para um presídio federal. Conta aí, meu amigo, vamos lá. Agora vai, né, Cine? Agora vai. Pois é, a gente pede desculpa a você, a toda a produção, pela quebra de protocolo, mas notícia não tem hora, tem que ser agora, né? Assim que se dizia antigamente, Cine. Exatamente. E aí o advogado passou aqui, a gente teve a oportunidade... E falou com o doutor Fernando Fernandes. Ô Viga, eu quero até dizer para você que você não precisa se desculpar de maneira alguma. Na hora que eu te chamei anteriormente, o sinal acabou travando, mas eu até disse a você, muito obrigado por já garantir no 3 em 1 a informação ao vivo direto, assim, da defesa do desembargador. É assim que a gente vai construindo a informação e organizando todas essas peças, meu amigo. A gente agradece. Exatamente, Cine. Obrigado pela oportunidade. Muito boa tarde para você agora. Com mais calma, para todos os nossos amigos comentaristas, para o nosso ouvinte espectador internauta desse 3 em 1. Eu estou com o Zé nesse aspecto, nessa diretriz e nessa perspectiva. Havia, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, conversas, havia relações muito mais do que profissionais entre o desembargador federal, o Macário Júdice, preso hoje, e o presidente da Leste, Rodrigo Bacelar. Eu tive ali acesso a alguns trechos, e o Rodrigo Bacelar chega a chamar o Júdice, né, o desembargador preso hoje, de amigo da vida, irmão da vida, tecendo uma série de elogios, além de pedidos menores, que isso acho até que é um certo detalhe. Mas a relação que ali foi construída me parecia muito mais sólida do que essa superficialidade que tentou trazer, mostrar o advogado antes da entrevista gravada, ao vivo aqui também, com a reportagem da Jovem Pan. O fato é que ele está preso aqui na Superintendência da Polícia Federal, mais um acusado de ter vazado informações daquela operação do TH Joias, quando o TH Joias foi preso em setembro desse ano. Inclusive, quem também está por aqui é o TH Joias, para ser transferido para um presídio federal. As conversas já começaram entre a Secretaria de Administração Penitenciária e o Ministério da Justiça para arrumar uma vaga para o TH Joias em um presídio fora do território fluminense. E a história é muito maior, né? Porque quando a gente chega no Parlamento do Rio de Janeiro, ontem nós tivemos uma deputada, a deputada Lucinha do PSD, que foi indiciada, virou ré na Justiça, acusada de ligação com as milícias. O TH Joias foi apontado como o braço político do Comando Vermelho dentro do Parlamento Fluminense. Há dúvidas que também recaem sobre o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e está todo mundo de olho e até certa forma com medo do conteúdo do aparelho celular, das conversas e mensagens trocadas por Rodrigo Bacelar. Aquele aparelho que foi apreendido na semana retrasada, quando o Bacelar esteve aqui na Superintendência da Polícia Federal, não quis fornecer a senha, mas aí a tecnologia está muito avançada, né, Cine? Já encontraram meios, caminhos, ferramentas e instrumentos para fazer essa varredura junto ao celular de Rodrigo Bacelar. E tem muita gente ali do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário atenta ao conteúdo dessas conversas. O TH Joias deve ser transferido até o final da semana. O desembargador federal foi preso hoje do TRF2, tem um longo histórico, e aí o advogado tenta traçar uma certa distância do Bacelar com o desembargador, mas é importante a gente dizer que até o começo do mês passado, a esposa desse desembargador preso hoje aqui no Rio de Janeiro, na Operação Unha e Carne Fase 2, trabalhava ali na diretoria-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Flávia Júdice. Um mês antes do Bacelar ser preso, ela acabou sendo exonerada. E aí, hoje nós tivemos mais um integrante da cúpula administrativa da LERJ, também na mira da Polícia Federal. Cumpriu um mandado de prisão, 10 de busca e apreensão. Um dos alvos de busca e apreensão
foi o Rodrigo Bacelar e outro foi o então chefe de gabinete do Rodrigo Bacelar, o Rui Bulhões, que as más línguas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro o chamavam de Rui Bilhões, tamanha a importância no dia a dia, no cotidiano, nas questões financeiras do Parlamento Fluminense. Está tudo relativamente ainda muito superficial, mas todos os indícios, com base nas conversas, nas mensagens, nas trocas de WhatsApp, que havia, sim, uma relação para além de protocolar e também de profissional entre Bacelar e o desembargador, ambos presos acusados de vazar aquela operação do TH Joias de setembro deste ano. TH Joias está preso desde aquela época e vai ser transferido até o fim dessa semana para um presídio federal. De tudo que eu consegui ouvir antes da nossa conexão travar, só fiquei preocupado com um negócio, viu, meu caro Cine? Que foi o elogio do Piperno. Quando veio o elogio do Piperno, para mim, eu comecei a ficar preocupado. Exatamente, seu Rodrigo Viga. Aliás, ele estava dizendo o seguinte, ó o Piperno rindo, que ali no Rio de Janeiro são só você e o Cristo Redentor, dos quais ele não duvida. No restante, ele não bota a mão no fogo por ninguém. Então eu não estou sendo justo nem honesto com o Piperno. Mas brigar com o Piperno me dá um prazer danado. Então, Piperno, você é de Gramado, mas é meu amigo. Tá organizado. Obrigado, seu Rodrigo Viga. Um abraço para você. Sempre muito bom te receber aqui no nosso 3 em 1.